Olá! Você sabe o que é regência verbal? Sabe que alguns verbos exigem preposições que os liguem aos seus complementos? É um pouco disso que iremos analisar nesta aula. Vamos lá então? Regência é o nome dado às relações de dependência que se estabelecem entre um verbo e um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Ou também entre um nome e seu complemento. Existem dois tipos de regência, a regência verbal e a regência nominal. Vejamos esta manchete. Biden diz que ouviu notícias encorajadoras do Brasil na cúpula do clima. Vamos destacar o trecho, ouviu notícias encorajadoras do Brasil. Temos o verbo ouviu, que precisa de um complemento para adquirir um sentido completo na oração. Por isso, ele é chamado de termo regente. Ouviu o quê? Notícias encorajadoras do Brasil, que no caso é o complemento do verbo, ou seja, estabelece uma relação de subordinação em relação a ele. Portanto, é o termo regido. Quando o termo regente é um verbo, como nesse exemplo, nós temos um caso de regência verbal. Vejamos esta outra manchete. Eu tenho medo de trabalhar, diz médica atacada após negar receita de kit Covid. Observemos o trecho. Tenho medo de trabalhar. Tenho medo é o termo regente e de trabalhar, que complementa o substantivo medo, corresponde ao termo regido. Quando o termo regente é um nome, como nessa manchete, temos um caso de regência nominal. Antes de darmos continuidade ao nosso estudo, vamos relembrar como se dá a transitividade verbal, pois os verbos podem exigir ou não um complemento para ganhar sentido no enunciado. Quando ele não pede um complemento, ele é chamado de intransitivo, como podemos ver na capa deste livro. O passado ainda vive. Observem o verbo viver, conjugado como vive. Algo vive e só. O sentido do verbo já está completo. Não há necessidade de um complemento para que o sentido seja construído. Por isso, nesse caso, ele é intransitivo. Quando o verbo precisa de um complemento, é chamado de transitivo. Dependendo ou não da presença de preposição, o verbo transitivo pode ser direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver cada caso separadamente. Dizemos que um verbo é transitivo direto quando exige um complemento sem preposição, ou seja, um objeto direto. Vejamos este exemplo. Quem matou Sarah? Que é um filme que está entre os top 10 da Netflix no momento. Aqui nós temos o verbo matou. Quem mata, mata algo ou alguém. Portanto, ele não vai ter um sentido completo se tirarmos o complemento. Nesse caso, esse alguém, que é Sarah, não se liga ao verbo por uma preposição. Por isso, exerce a função de objeto direto. Sendo assim, matou é um verbo transitivo direto porque exige um complemento sem preposição. O verbo também pode ser transitivo indireto, quando o complemento se liga ao verbo por meio de uma preposição. Vamos ver este caso em que o personagem diz: Pai, preciso de dinheiro para comprar um novo celular. Aqui percebemos toda uma crítica ao consumismo existente na nossa sociedade, mas vamos focar na forma verbal preciso. Se alguém precisa de algo ou de alguém. Ou seja, temos uma preposição fazendo a ligação do verbo com seu complemento. Com isso, esse complemento é chamado de objeto indireto e o verbo classifica-se como transitivo indireto devido à presença de uma preposição como elemento de ligação. Temos também o verbo transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. Vejamos esta manchete do site da CNN Brasil. Google ofereceu R$340 mil a um professor, mas ele recusou. Veja o motivo. Opa, 340 mil? O valor é bem sedutor, mas vamos focar em oferecer. Quem oferece, oferece algo a alguém. Veja que aqui nós temos dois complementos.
um sem preposição, ou seja, um objeto direto, e outro com a preposição a, formando um objeto indireto. Sendo assim, o verbo oferecer é transitivo direto e indireto, devido à presença de dois complementos, um com preposição e o outro sem, ok? Precisamos levar em consideração algo muito importante. A língua em uso pode divergir das regras da gramática normativa em relação à regência verbal. O verbo namorar é um exemplo de como a gramática normativa pode divergir do uso da língua. Veja o título deste livro. Quer namorar comigo? Esse é um enunciado que faz parte do cotidiano dos falantes da língua portuguesa, porém não é orientado pela gramática normativa. É um registro coloquial. Pelas regras dessa gramática, namorar é um verbo transitivo direto, portanto, não pede preposição. Sendo assim, namorar com alguém não é aceito pela gramática, pois para ela o ideal é namorar alguém. Então percebemos que o título do livro utiliza o verbo namorar com transitivo indireto. De acordo com a gramática normativa, esse enunciado deveria ser como: quer me namorar? Soa estranho, não é? Isso porque usualmente não escutamos dessa forma. O mesmo acontece com o verbo assistir no sentido de presenciar, pois de acordo com a gramática, ele é um transitivo indireto, que pede a preposição a. Mas, de acordo com o uso cotidiano, ele se comporta como transitivo direto. Vejamos um exemplo. Assista a 25 propagandas que entraram para a história. Observe que nós temos assista a. De acordo com a gramática, no sentido de presenciar, de ser telespectador, quem assiste, assiste a algo. Portanto, esse verbo deve se comportar como transitivo indireto, pedindo a preposição a. É o que nós temos aí. Então, a colocação do verbo nessa manchete está de acordo com a gramática normativa. Porém, mais abaixo nós temos: viaje no tempo assistindo propagandas criativas. Veja que, nesse caso, o verbo assistir está se comportando como transitivo direto. Alguém assiste algo. Veja que não aparece a preposição. Sendo assim, aqui não está de acordo com a gramática normativa, mas com o registro coloquial. Percebemos então que temos duas construções no mesmo texto. Uma de acordo com a gramática normativa e outra de acordo com a língua em uso. Mas vale salientar que a gramática apresenta o verbo assistir também no sentido de prestar assistência. Nesse caso, ele se comporta como transitivo direto, como vemos em o médico assistiu o paciente. Assistir está no sentido de prestar assistência. Veja que não é necessário, de acordo com a gramática, utilizar a preposição, mas nesse sentido ele é transitivo direto. Vamos agora ver o verbo aspirar. Quando ele corresponde ao sentido de desejar, pretender, de acordo com a gramática, é transitivo indireto e, portanto, pede o uso da preposição a antes do complemento. Já no registro coloquial, costuma-se usar o verbo aspirar com esse mesmo sentido como transitivo direto, ou seja, sem a preposição. Vamos analisar o título deste livro: Aspirai aos dons espirituais. Quem aspira, no sentido de desejar, aspira a algo. Então, o título está de acordo com a gramática, pois seguiu sua regra básica de colocação da preposição a após o verbo aspirar. Vejamos agora o verbo aspirar no sentido de inalar, sorver, tragar. Nesse sentido, a gramática orienta que ele seja transitivo direto, ou seja, que seu complemento não precisa de preposição. Aqui nós temos: polícia resgata cãozinho que foi forçado a aspirar fumaça de maconha. No sentido de inalar, quem aspira, aspira algo. Então é um exemplo de uso que está totalmente de acordo com a gramática normativa. Vamos atentar para os verbos lembrar e esquecer. Trata-se de verbos que são transitivos diretos, ou seja,
não pedem qualquer preposição em seu complemento. Assim devemos dizer, por exemplo, eu esqueci o nome do livro, ou então, lembrei o nome dele. Ocorre que se esses verbos ocorrerem em sua forma pronominal, ou seja, acompanhados de um pronome oblíquo átono, eles se tornam transitivos indiretos e pedem a preposição de em seu objeto indireto. Desse modo, devemos dizer, eu me esqueci do nome do livro, ou lembrei-me do nome dele. Sendo assim, de acordo com a gramática, todas essas formas são consideradas adequadas. Lembre-se de que, se colocar o pronome oblíquo, deve-se colocar a preposição. Caso não tenha o pronome oblíquo, também não se deve utilizar a preposição. Então, consideramos erros. Eu esqueci do nome do livro, lembrei do nome dele, eu me esqueci o nome do livro, lembrei-me o nome dele. Todas essas construções estão em desacordo com a gramática. Prefiro ver a mãe de um bandido chorar do que a mãe de um policial, diz deputado Eliabe. O verbo preferir não admite, de acordo com a gramática, a preposição de. Portanto, essa é uma colocação inadequada. Aqui nós temos, nas discussões banais, não leve tudo a ferro e fogo, não. Prefira mais ser feliz do que ter sempre razão. Temos então dois problemas nesse texto, retirado da internet, pois não devemos utilizar preferir mais ou preferir do que. O correto é preferir a. O verbo visar possui duas acepções. Quando corresponde a dirigir pontaria ou por o visto, é transitivo direto, como podemos ver neste exemplo. Tribunal de Contas visou 1.500 contratos e atos em 2020 e recusou visto a 26. Aqui percebemos que o exemplo está de acordo com a regra gramatical, pois o verbo visar está com um complemento sem preposição. Quando visar tem o sentido de pretender, objetivar, ele é transitivo indireto, como podemos ver em a ação que visa ao atendimento de idosos tem bolsas para estudantes. O verbo visar, no sentido de pretender, pede a preposição a. Então, aqui nós temos um exemplo que está totalmente de acordo com a gramática normativa. O verbo obedecer, assim como desobedecer, de acordo com a gramática, é transitivo indireto. Porém, no uso coloquial, costuma ser usado como transitivo direto. Em desobedecer ao toque de recolher gera multa de R$ 576 a R$ 5.700, nós temos o verbo de acordo com a gramática, pois temos a presença da preposição a, desobedecer ao toque. Então essa foi a nossa aula sobre regência verbal. Temos diversos outros verbos que poderíamos apresentar aqui, mas isso vai ficar para um outro momento. Espero que tenham compreendido bem o conteúdo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!